Desvendando a salvação. Será que a salvação, existe algum segredo? Existe alguma coisa que a gente não conhece, que a gente precisa então ter esse conhecimento para ser salvo? Certamente é importante conhecer, porque a salvação ela vem de Deus, e só podemos conhecer Deus através da sua revelação. O homem não pode conhecer Deus se Deus não se revelar a ele, porque Deus ele é um Deus tremendo, um Deus grandioso, um Deus todo-poderoso, e nós não temos como conhecê-lo se ele não nos revelar quem ele é. Então, tamanha é a sua grandeza, a nossa mente humana não tem, é limitada, não tem a condição de conhecê-lo sem que ele se apresente a nós. E ele se apresentou, ele enviou a sua palavra, enviou os seus servos para falar desta palavra, e nesta palavra ele nos traz uma grande revelação. A revelação é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Sendo esta a realidade do ser humano, estamos todos perdidos, Deus então propõe uma solução para a salvação da nossa alma. E então é interessante encontrar nas Escrituras a resposta então para essa salvação. Como podemos ser salvos? Então esse é o dilema que queremos responder nesta noite, como também desvendar de forma clara a forma que Deus preparou para que fôssemos salvos. Então diz assim, iniciando, desvendando a salvação, ou desvendamos a salvação quando descobrimos as áreas que ela afeta em nossa vida. É preciso avaliar nosso proceder à luz do Salvador, que é Jesus. Vejamos nesta mensagem o que nos falta para sermos salvos. O nosso texto base é Marcos capítulo 10, verso do 17 a 22. Marcos 10, 17 a 22, conta então a história do jovem rico, e diz assim a palavra: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude a ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai de infinita bondade, estamos aqui mais uma vez reunidos, ó Pai, com o intuito de Te adorar, de Te servir, de fazer, Senhor, a Tua vontade. Ó Pai querido, recebe a nossa adoração, tudo que foi feito e entregue diante do Teu altar, que chegue até a Ti com aroma suave. Rogamos, ó Pai, que nesta noite, neste momento, esta palavra que será proferida, venha da Tua parte, Senhor, transmitida por meio deste servo aqui, e assim, ó Pai, chegue até os corações, suprindo as necessidades, tirando as dúvidas sobre a salvação e nos colocando, ó Pai, plena certeza de fé, de que toda a nossa vida em Tuas mãos estará segura e protegida, salva de todo mal. Assim nós Te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. É interessante, irmãos, observarmos através da Escritura
que esse não foi o primeiro, nem foi o último que chegou diante de Jesus com dúvidas sobre a salvação. No domingo passado, nós vimos um homem religioso chamado Nicodemos. Este homem tinha dúvidas sobre a salvação e Jesus respondeu a ele o que era necessário para que ele fosse salvo. Em resumo, Jesus disse a ele que era necessário um novo nascimento. Sem nascer de novo, não tem como entrar no reino dos céus. Então, esse novo nascimento é um nascimento espiritual. Nicodemos entendia a religião como muitos entendem hoje, apenas no aspecto humano, apenas num campo que está voltado a este mundo. E a religião verdadeira, a religião que agrada ao Senhor, ela supera este mundo, ela vai além, ela é sobrenatural. Então é uma relação de intimidade com Deus, uma entrega completa. É quando você realmente se dispõe a servir ao Senhor com toda a sua vida. Assim, então, devemos observar esse jovem que aparece para Jesus, intitulado aqui como jovem rico. Não é dito o seu nome, mas é dito, então, algo que trazia uma relação à sua personalidade. Então, aquele homem, aquele jovem, era um pobre rico. O que é que quer dizer isso? Tudo que ele tinha era riqueza. E ele achava que isso era muito. E ele achava que com a riqueza ele poderia ganhar a salvação, poderia comprar a salvação. Houve um tempo na história da igreja que as pessoas depositavam suas ofertas no gasofilácio da igreja e ali dizia que ele tirava uma alma do purgatório. Toda vez que a moeda caía no cofre da igreja, uma alma saía do purgatório. Então, por muito tempo, a religião enganou os homens com esta ideia. Na verdade, não é possível comprar a salvação, até porque a salvação já foi paga e foi um alto preço pago, da qual nenhum de nós poderíamos pagar, porque foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o preço que foi pago pela nossa salvação. Então, o que nós temos que fazer é o que nós vamos observar aqui esta noite, que Jesus aconselha esse jovem, que tudo que ele tinha era apenas riqueza. E Jesus mostra para ele que ele precisava de um pouco mais do que riqueza. Na verdade, a riqueza não levaria ele para o céu, mas ele precisava se livrar desta riqueza para que então ele tivesse um coração devotado a Deus. Mas vamos observar com o decorrer aqui da mensagem. A história desse jovem, então, é um grande desafio para todos os candidatos a discípulos de Jesus. Você está preparado para seguir Jesus? Vejamos o que é preciso para seguirmos a Jesus. Então, para alcançar a salvação, primeiramente, para alcançar a salvação, é preciso reconhecer o senhorio de Cristo. Repetindo, para alcançar a salvação, é preciso reconhecer o senhorio de Cristo. Veja só o versículo 17 e 18. Diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. Ajoelhando-se diante dele, perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, a expressão usada por este jovem, era uma expressão muito costumeira ser usado entre discípulos e mestres. Mestres eram aqueles que tinham como sua responsabilidade o ensino da palavra. E entre os judeus haviam vários mestres, haviam linhas de pensamentos. Então, havia grupos que eram dedicados a ensinar os homens como ensinar a palavra de Deus. Então já havia nesse tempo. Esse jovem chega para Jesus, talvez, certamente, fosse a primeira vez que ele estava se aproximando de Jesus. Já tinha ouvido falar de Jesus, e ele, vendo que Jesus passara próximo dele, ele então se adianta, correndo, e se ajoelha diante de Jesus, com uma demonstração de submissão. E ao aproximar-se dele,
o reconhece como mestre. Só que esse reconhecimento deveria ser feito por aqueles que já seguem a Jesus Cristo. E ele não seguia Jesus Cristo. Então aqui foi meio que uma bajulação. Ele tentou chegar de uma forma para agradar. Às vezes a gente vê pessoas assim chegando para a gente, por exemplo, no comércio. Você entra numa loja, aí as mulheres vão comprar uma roupa e... Oi, querida, como eu posso lhe ajudar? Querida, eu nunca te vi, como é que eu sou querido teu, né? Ô, meu amor, como é que eu posso lhe ajudar? Bajulação. Ali está querendo ganhar alguma coisa em cima de você. Quer fazer a venda para ganhar a comissão dela ou manter o salário, né? Então, isso é normal, acontece no nosso dia a dia. Então, é mais ou menos essa a ideia de que esse jovem chegou para Jesus Cristo com essa expressão, né? A expressão, então, apresentando-se ou chamando Jesus de mestre. Deixe-me ler o verso 18, eu li só o 17. No 18 ele diz: Jesus então respondeu: por que você me chama bom? Jesus não se importou por ele ser chamado de mestre, até porque a grande multidão chamava de mestre, reconhecia ele como alguém que ensinava a palavra de Deus. Então todo aquele que ensinasse a palavra de Deus era reconhecido ou chamado de mestre. Mas o que incomodou Jesus foi quando ele chamou de bom mestre. Aí esse bom aí, Jesus faz então um jogo de palavras. E ele diz: por que me chamas bom? Jesus então afirma: ninguém é bom a não ser um que é Deus. Essa ideia que Jesus traz, esse jogo de palavras, ele queria fazer com que esse jovem refletisse. Tu estás me chamando de bom mestre, e eu digo a ti: bom mestre só existe um, que é Deus. Em outras palavras, você está me reconhecendo como Deus? Para você, eu sou Deus? O que Jesus estava requerendo desse jovem, ou fazendo ele pensar sobre as palavras que ele falou, era justamente a questão de reconhecer o senhorio, se submeter às palavras que o Senhor, o bom mestre, tinha para ensinar. Lembra que aqueles que seguiam Jesus haviam largado tudo. Quando Jesus chama os discípulos, eles deixaram as redes, eles deixaram a pescaria. A partir de hoje, vocês se tornarão pescadores de homens. Eles tinham essa consciência, tanto que no verso posterior, lá no verso, deixa-me ver aqui, 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, não é essa parte, mas os discípulos dizem o seguinte, encontrei, verso 28, então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Pedro reconhece o senhorio de Cristo. Diante de toda essa história, de todo esse momento, os discípulos estavam observando o tratamento de Jesus com este homem. Por que me chamas bom? Tu está me reconhecendo como teu Senhor? Tu está pronto a me seguir? Tu está pronto a obedecer a minha palavra? Então tudo isso está incutido nessa ideia que Jesus Cristo está transmitindo aqui. Então reconhecer o senhorio de Cristo, digamos que é um dos passos que você deve dar em direção à salvação. Para que eu seja salvo, é necessário reconhecer Jesus como meu Senhor. Sabe por que isso é necessário? Porque a grande multidão, a maioria das pessoas querem Jesus como Salvador. Quem não quer ser salvo? Você chega na rua e pergunta: você quer ser salvo? Todo mundo vai dizer: é claro que eu quero. Quem é que quer ir para o inferno? Ninguém. Todo mundo quer ser salvo. Agora você está pronto para se submeter, se colocar debaixo do senhorio de Cristo? Está pronto a obedecer a sua palavra, a sua voz? Porque para ser salvo é necessário reconhecê-lo não só como Salvador, mas muito mais como Senhor. Então esse jovem precisava aprender essa lição. Se você quer fazer algo para ser salvo, reconheça-me como Senhor. Faça a minha vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim, meus amados,
Reconhecer o senhorio de Cristo é colocá-lo na posição que ele merece, o primeiro lugar da nossa vida, submetendo-se à sua vontade e servindo-o com alegria. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele está sempre submisso à palavra de Deus. Ele não faz nada sem a permissão de Deus. É aquilo que a gente sempre diz, né, que é importante orarmos, é importante colocar diante do altar do Senhor as nossas pretensões. Digamos, se você vai casar, você orar pela pessoa com quem você vai se relacionar, orar para que você aprenda a lidar, a conviver com aquela pessoa, que você realmente se comprometa a ter aquele relacionamento firmado até o final de sua vida, ou até que a morte vos separe. Quando você então está pronto a mudar de profissão, hoje as moças vieram aqui fazer um concurso, né? Está pronto para estudar e prestar um concurso público, e você então pedir a Deus a direção. Senhor, será que é isso que tu quer para a minha vida? Se for, Senhor, me dirige os passos, me dá sabedoria, capacidade para que eu possa então alcançar. Esse é o desejo do meu coração. Mas se essa é a vontade do Senhor para a minha vida, confirma isso no meu coração, para que eu sinta paz em realizar. Então isso é ter Jesus como Senhor da nossa vida. É reconhecer a posição dele, que ele está acima de nós e que nós devemos prestar contas sobre tudo o que vamos fazer desta vida. Ele é Senhor e nós somos servos. Nós não mandamos no Senhor. É o Senhor que nos ordena e nós só temos que cumprir a vontade do Senhor. O servo não questiona, o servo se submete e faz a vontade do seu Senhor. A Bíblia diz que é impossível servir a dois senhores, porque você há de agradar-se de um e há de desagradar o outro. Então, esse jovem, claramente, pela história como um todo, se percebe que Cristo, ele não estava disposto, o jovem não estava disposto a ser servo de Cristo. Por quê? Porque ele já tinha um senhor, e o senhor dele era o dinheiro. Era quem ele dava mais valor, é quem ele colocava numa posição maior, é quem estava entronizado em seu coração. Então, ser Senhor da nossa vida é colocar este ser entronizado em nosso coração e nos submeter à sua vontade. E que nosso coração esteja o Senhor Jesus e Ele seja o dono da nossa vida e nós façamos tudo de acordo com a sua vontade. Veja o que diz Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, para sermos salvos, não tem outra maneira. O primeiro passo é reconhecer Jesus como nosso Senhor. E para esse reconhecimento acontecer, ele precisa ser feito de forma pública. Uma confissão de fé, uma declaração de fé. Então, com a boca se confessa Jesus como Senhor e com o coração se crê para que então sejamos salvos. Esta confissão deve ser feita o quanto antes, porque o dia de amanhã pertence a Deus. E é necessário que nós tenhamos uma vida dedicada ao Senhor, reconhecendo o seu senhorio e fazendo a sua vontade. Filipenses 3,8 diz: assim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aqui encontramos um testemunho
de um grande servo de Deus, de alguém que reconheceu o senhorio de sua vida e a partir do dia imediato que ele foi chamado por Cristo, entregou a sua vida a Jesus por completo, ele passou a fazer a vontade do Senhor, a cumprir o seu propósito nesta terra, a proclamar a palavra de Deus. Este servo é Paulo. Paulo, então, escrevendo à igreja de Filipenses, aos Filipenses, ele então diz que considera ele tudo como perca, tudo que ele tinha. E ele tinha muita coisa, era um homem de prestígio, era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da época. Foi treinado, ensinado, um homem que foi dedicado à sua fé. Ele tinha uma religiosidade e foi um homem muito dedicado na sua religião. No entanto, quando ele conhece Jesus, quando ele tem um encontro pessoal com Jesus a caminho de Damasco, no qual ele ia com o propósito de perseguir os cristãos, ele então ali tem um encontro pessoal com Cristo, e depois de alguns dias, a revelação de Cristo vem até ele, desvenda os seus olhos, e ele passa a enxergar Jesus como seu Senhor. E ele largou tudo, deixou tudo para trás, para seguir Jesus. Às vezes, para a gente tomar a decisão ao lado de Cristo, acontece que é levantado alguns empecilhos. Você se preocupa, o que é que os meus amigos vão dizer se eu me tornar um crente? A gente tem essa preocupação. Eu tive essa preocupação no início da minha fé, antes de eu tomar a decisão ao lado de Cristo. Às vezes a pessoa diz assim, o que é que o meu marido vai dizer? O que é que a minha esposa vai dizer? E aí a gente vai colocando pessoas como um empecilho para a gente entregar a vida a Cristo. Não, eu vou esperar mais um pouco. A gente fica resistindo. E é importante que, ao termos um encontro pessoal com o Senhor, quando a palavra de Deus toca o nosso coração, é necessário que a gente se entregue por completo ao Senhor. Confie nele, e o mais ele fará. Ele nos dará uma nova família, que é a igreja. Ele nos dará novos amigos, mais chegados que irmãos, que são os cristãos que estarão andando juntamente conosco. É interessante, irmãos, que ser cristão, né, ser um servo de Deus, não importa onde você for, você vai ser bem recebido. Você vai encontrar uma outra família, né? Eu contei para vocês já muitas vezes aqui, quando eu saí de Fortaleza para ir para o Cariri, para estudar no seminário, não conhecia ninguém lá. E quando cheguei, recebi uma nova família. Já se passaram muitos anos, mas ainda hoje, se eu decidir amanhã ir para o Cariri, eu tenho onde dormir, tenho onde comer. Eu posso passar uma semana toda lá, não gasto R$1, porque os irmãos me recebem com a maior alegria. A minha família da fé está lá também. E assim nós encontramos a família da fé por onde passamos. Se realmente somos servos de Deus, vamos encontrar esses servos por onde formos e certamente seremos muito bem recebidos por eles. Assim, meus amados, Paulo deixou tudo para seguir a Cristo. E ele então o considera como Senhor. E é interessante que ele vai falar então aqui no texto como ele considera aquilo que ele deixou para trás. E ele usa uma expressão bem antiga, né? Ele usa a expressão aqui, considera como refúgio. Então, tudo que ele tinha, que era de grande valor, a posição que ele tinha, a religiosidade que ele tinha, tudo que ele deixou para trás, ele disse, eu considero como refúgio. Essa palavra me traz uma lembrança de infância. Quando eu criança, eu era muito arteiro e levava muita queda. O meu joelho só vivia ferido. E aí o meu pai me chamava de couro de refúgio. Meu filho, você é um couro de refúgio. Eu disse, o que é isso, pai? Um bode, quando ele pula muita cerca, rasga o couro na cerca. Quando a gente mata esse bode e vai tirar o couro, não presta para nada. O couro está perdido, porque está todo riscado. Quem vai querer um couro riscado? Então, rapaz, você tem que se cuidar mais, né? Não se ferir desse jeito. Então, senão o seu couro não serve nem para fazer um pandeiro. Eu lembrava dessa brincadeira que ele fazia comigo. E Paulo está dizendo, olha, tudo que eu perdi é como um couro
que não tem valor nenhum, não presta para mais nada. Então aquilo que se foi algo que não tinha valor. Eu troquei tudo aquilo que eu pensava que era por algo que é de grande valor. A minha posição ao lado de Cristo, que é uma posição de servo, uma posição de alguém que está sendo cuidado por Deus. Quando a gente fala de servo, muitas vezes pode ter a ideia de um servo sofredor, aquele que fica lá sofrendo, o seu senhor nem liga para ele. No entanto, ser servo do Senhor tem uma ideia diferente, é ser cuidado por Deus. Deus cuida dos seus, porque Ele é um bom Senhor, Ele não desampara os seus servos. Então vale muito a pena servir a Deus, porque Ele nunca nos desampara. Assim, continuando, vejamos qual é o segundo passo para nós alcançarmos a salvação. O primeiro, percebemos que é reconhecer o senhorio de Cristo. O segundo, reconhecer o poder da palavra. Verso 19 e 20. Diz assim: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude a ninguém, honra seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então se vê pelas palavras desse jovem que ele também era um homem religioso. As palavras que Jesus usa aqui são os mandamentos de Deus. Então ele usa alguns dos mandamentos, não todos, mas diante desses mandamentos que ele trabalha aqui, ele traz uma referência, que é a referência da palavra. Queres tu realmente ser salvo? É preciso que você reconheça o poder da palavra, porque a palavra é através da palavra que conhecemos a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. João 17:17, a tua palavra é a verdade. Então Deus afirma que a sua palavra é verdadeira, porque vem de um Deus verdadeiro, e uma vez conhecendo essa verdade, ela tem o poder para nos transformar. Ela tem o poder para nos salvar. Então conhecereis a verdade e sereis libertos de toda a escravidão. Assim, a palavra trazida por Cristo aqui, que é os mandamentos, tinha outro critério interessante. Os mandamentos que foram dados a Moisés em 2 tábuas de pedra, os mandamentos tinham uma referência sobre a pessoa de Deus, mostrando o critério de perfeição de Deus. Isso quer dizer que o nosso Deus é um ser perfeito, e Ele deseja que nós sejamos perfeitos assim como Ele é. Então devemos buscar essa perfeição, e a perfeição se dá por meio da palavra, conhecendo a palavra de Deus, servindo ou obedecendo esta palavra, cumprindo esta palavra em nossas vidas, logo alcançaremos esta perfeição em Cristo Jesus. Sendo assim, a palavra é a única maneira, a única forma de conhecermos a vontade de Deus. E essa palavra então nos foi dita não apenas para observarmos. Este é a grande sacada aqui, né? O jovem disse: esta palavra eu tenho desde a minha juventude observado, visto de longe. Eu conheço, mas no entanto ele não vivia esta palavra. Irmãos, não adianta conhecer a verdade e não praticar. Não adianta, por exemplo, você compra ali um refrigerante, aquele pretinho que todo mundo gosta, né? Não vou fazer propaganda aqui. Aí você lê lá o rótulo, vê algumas coisas que são até prejudiciais, aquele tal de caramelo, que tem lá o xarope de caramelo, aqui dali é um veneno. E a gente então toma aquilo com o maior prazer, não se importa com o que está escrito, informando que aquilo vai fazer mal, e no entanto a gente está ali tomando, né? Às vezes a gente tem essa prática, tomar as coisas ou fazer coisas sem ver as consequências. Diz que o cidadão foi comprar um cigarro,
uma carteira de cigarro aí, quando entregou para ele a carteira de cigarro, a vendedora, ele olhou atrás, tinha escrito: cigarro causa câncer de próstata. Ele se olhou assim: não, moça, troca essa carteira aqui, esse daqui causa câncer de próstata, me dê aquele que dá câncer de garganta. Como se pudesse escolher, né? Não, eu prefiro um câncer de garganta do que na próstata. Irmão, não existe isso. Ele pode gerar câncer em qualquer lugar do corpo. Então a carteira está dizendo em vários lugares que o câncer pode te atingir. Depende do teu corpo e do que está mais propenso, né? Então, essa é a visão que muitos têm sobre a palavra. Muitas pessoas usam a palavra como um amuleto. Abre lá no Salmo 91, deixa em cima de uma mesa em casa, passa milhões de vezes, mas não para ler aquela palavra, não guarda aquela palavra no coração. De que serve aquela palavra em cima de uma mesa? Nada. É apenas um acessório na casa. É apenas um bebelô em cima da mesa, né? Como você bota lá uma imagem ou qualquer outra coisa lá. Então, no entanto, a palavra não foi feita para usarmos como um amuleto. Ela não foi feita para estar guardada. Ela foi feita para ser gravada em nossa mente, em nosso coração. Ela foi feita para ser praticada. Não adianta apenas observar a palavra. É necessário que sejamos praticantes da palavra e não somente observadores dela. Reconhecer então o senhorio de Cristo é colocá-lo ele na sua posição, ou na posição que ele merece, né? Fazendo sempre a sua vontade. Assim, foi visto este senhorio de Cristo e reconhecido. Aqui, o poder da palavra deve ser reconhecido também. Reconhecer o poder da palavra é usá-la como parâmetro de perfeição, de perfeição prática de Deus, a prática que Deus exige dos seus filhos. Assim como Deus é perfeito em essência, Ele deseja que nós busquemos esta perfeição por meio da sua palavra. Então a palavra de Deus é o manual da vida. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Você quer ter uma vida que agrada ao Senhor? Cumpre a palavra de Deus. Faz a vontade de Deus em sua vida. Mateus capítulo 5, 48 diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Então, para alcançarmos essa perfeição, só conhecendo a palavra, só vivendo a palavra, só observar não tem como alcançarmos. É necessário praticar. 2 Timóteo 3,16 diz então: toda a escritura, toda a palavra, ela é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de quê? Para que serve? A fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Quando falamos da palavra de Deus, a própria palavra, né, o Deus que a inspirou, ele usou algumas figuras para simbolizar a palavra. E uma dessas figuras é o espelho. Então ele diz que a palavra é como um espelho. Ao olharmos a nossa fisionomia no espelho, a gente vai ver imperfeições. E ao observar essas imperfeições, a gente trata de tirá-la. Se o cabelo está assanhado, a gente vai lá pentear o cabelo. Se tem uma espinha lá que está incomodando, você vai tentar maquiar ela, fazer alguma coisa para resolver aquela espinha. Então você sempre está procurando uma melhor imagem. Quando olhamos para a palavra de Deus, ela deve ter essa mesma função na nossa vida. Ela vai nos corrigir, ela vai nos repreender, ela vai nos ensinar. E quando observarmos o que precisa ser mudado em nós, é necessário que façamos essas mudanças. Eu tenho certeza que antes de você vir para cá, você se olhou no mínimo umas 2 vezes no espelho. Não, pastor, nem espelho tem na minha casa. São poucos, né? Mas a grande maioria, cada vez que passa perto de um espelho, se olha, se observa, né?
E hoje com o celular estão aí fazendo selfie, se gravando, sempre vendo como melhorar. Assim, irmãos, olhe para a palavra de Deus. Imaginemos se a palavra de Deus fosse como um celular, que a gente não solta da nossa mão, todo o tempo está lá, observando, tentando encontrar algo novo, como a gente faz lá no celular, né? Olhando a vida dos outros, né? Olhe para a sua vida, olhe para a Bíblia, olhe o que ela tem a nos ensinar. Certamente você vai alcançar uma perfeição, a semelhança do que Deus espera dos seus filhos. E o Salmo 119, verso 11, diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então o salmista tem a plena consciência do poder desta palavra. E o poder da palavra é que uma vez guardada em nosso coração, isso quer dizer, inscrita na tábua do nosso coração, ela vai nos impedir de andar de forma imperfeita. Vai nos impedir de andar no pecado. Pelo contrário, o pecado não terá mais lugar na nossa vida, porque nossa vida está repleta e cheia da palavra e não teremos mais necessidade de viver no pecado. Então a palavra, ela nos libertará, nos dará então uma vida nova em Cristo Jesus. E por último, para alcançar a salvação, é preciso reconhecer o preço do discipulado. Verso 21 e 22. Marcos 10, 21 e 22. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa te falta, ou falta a você. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, ao observar o resultado dessa história, a forma como esse jovem lidou com as palavras de Cristo, demonstram que ele não reconheceu Jesus como Senhor, demonstra que ele não reconheceu o poder da palavra e demonstra que ele não estava pronto a pagar o preço pelo discipulado. Lembra que o preço é do discipulado, não é da salvação, porque o preço da salvação já foi pago. A salvação é graça, favor imerecível. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não somos salvos pelas obras. Ele chega para Jesus e pergunta: o que é que ele pode fazer para ser salvo? O que é que eu posso fazer para ser salvo? A gente não pode fazer nada, no sentido de obras. Não existe uma obra que leva à salvação. O que a gente precisa fazer é reconhecer o senhorio de Cristo, submeter-se ao poder da sua palavra. Ao conhecer a palavra, nós vamos ter um arrependimento, uma mudança de direção, e uma conversão, e certamente haverá a decisão de, a partir daquele momento, não seguir mais o mundo, não obedecer mais o Senhor deste mundo, mas obedecer a Deus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. O jovem, então, quando arguído por Cristo, Jesus então diz: muito bem, eu vou confiar no que você está dizendo. Você chegou me chamando de mestre, me reconheceu como Senhor. Jesus está deduzindo aqui, usando as palavras dele. Depois Jesus disse: tu tem observado a palavra? E ele disse: não, desde a minha juventude eu tenho observado. Muito bem, então para ti eu digo, falta mais uma coisa. E o que é isso que falta? Você se desprender deste mundo. Como é que a gente quer ser salvo? Como é que a gente quer morar no céu? Estamos agarrados nesse mundo. Tem gente que está tão apegado com esse mundo, que se Jesus voltasse hoje, ele dizia: Senhor, espera só mais um pouquinho, Senhor. Eu ainda tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro.
Parece muito com aquela parábola, né? Que Jesus chama as pessoas e diz: Senhor, eu comprei 2 juntas de boi, eu vou testar. Não, eu estou noivo, eu vou lá ver a minha noiva. Não, eu comprei um terreno e nem fui ver, eu vou ver agora. As pessoas sempre estão botando empecilhos, sempre botando outras coisas como prioridade na vida e deixando para seguir a Jesus depois. Conheci uma pessoa que dizia assim: olha, quando eu for bem velhinho, estiver no fundo de uma rede, aí eu sigo a Jesus. Para que Jesus quer um velho no fundo de uma rede, meu irmão? É para balançar ele na rede? Jesus te quer novo, com força, com saúde, com vigor. Não que ele vai desprezar os idosos, não, muito pelo contrário, ele vai salvá-los também. Mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A graça, viver na graça de Deus, viver em obediência à sua palavra, irmão, isso é incomparável, não tem comparação. Por maior riqueza deste mundo, não troque a riqueza desse mundo pela graça de Deus. A graça de Deus é muito melhor e muito maior do que toda a riqueza deste mundo. É por isso, irmãos, que muitas vezes é difícil, né, as pessoas entregarem a sua vida a Jesus. Porque o apego a este mundo é tão grande que eles não estão dispostos a abrir mão deste mundo para poder receber as bênçãos de Deus. Só pode ser salvo quem está pronto a abrir as mãos para receber a graça de Deus. Conta-se a história que um grande escalador famoso queria subir um alto cume, uma alta montanha, uma montanha coberta de gelo. E esse homem então começou a subir essa montanha e ele queria chegar primeiro do que todos. E ele desafiou a natureza. E anoiteceu, ele não quis parar. Alguns companheiros pararam, armaram a barraca para esperar o nascer do sol, para continuar a subida. No entanto, eu vou subir a si mesmo. E seguiu em frente. Subindo mais alguns metros, ele despencou de uma grande altura. E esses escaladores, geralmente, eles usam cordas e usam os fixadores, né? E ele, então, tinha fixado lá o bastão dele e começou a escorregar. E quando é feito, a corda segurou ele. E ele então se atracou naquela corda com toda a força que ele tinha. Sozinho, no meio do nada, no frio, ele clamou: e agora? Quem pode me salvar? Meus amigos ficaram para trás, eu vim só. Quem pode me salvar? E ele então ouviu uma voz que dizia: corta a corda. Ele disse: você é doido, rapaz, a única segurança que eu tenho é essa corda. Se eu cortar essa corda, eu morro, vou despencar de morro abaixo e acabou-se. E ele disse que uma voz falava ao seu coração: corta a corda. E ele tinha uma faca do seu lado, ele chegou até a pegar na faca, mas ele disse: eu não tenho coragem, eu não tenho força para isso. E ele então largou a faca, se agarrou com toda a força naquela corda. A noite passou, a noite muito fria, e ele então foi encontrado no outro dia pelos seus colegas, congelado, segurando na corda 50 centímetros do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele tinha sido salvo. Ele ouviu a voz de Deus e não quis obedecer. E sabe, meus irmãos, é triste essa realidade, mas muitos hoje em dia estão agarrados a esse mundo. E Deus está dizendo para eles: solta, corta essa corda, corta esse cordão umbilical com o mundo. Venha para mim, eu sou a rocha. Jesus disse: eu sou a rocha. E em mim vocês estarão seguros, estarão protegidos. Eu estou aqui para sustentar vocês. No entanto, o medo, a vergonha, o temor do que os outros vão dizer, não faz com que você corte a corda. Tenha coragem, tome uma decisão ao lado de Cristo, reconheça, pague o preço pelo discipulado. Eu vou seguir a Cristo, não importa o valor que seja, eu vou cortar essa corda, porque eu confio no Senhor. Reconhecer o preço do discipulado é justamente o comprometimento que precisamos ter com o Salvador, uma vez que ele se comprometeu em dar a vida por nós na cruz do Calvário. Assim, o mínimo que ele merece
de nossa parte é oferecer a nossa vida em sacrifício vivo a Ele. Então, Cristo morreu por nós. E o que Ele pede de nós? Vivam a minha vida. Vivam por mim aí na terra. Vivam de forma que agrada ao Senhor. Dediquemos nossos dias a cumprir a nossa missão, tomando a nossa cruz para então seguir Jesus. Mateus 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Essa palavra aqui em Mateus 19 traz a ideia do desprendimento desse mundo. Quando Cristo diz para aquele homem vender tudo que tinha e dar aos pobres, na verdade o que Jesus queria é que ele se desprendesse desse mundo. Aquele era o Deus dele. Ele disse, olha, desapega desse Deus. Eu sou o teu Deus. Venha para mim. O campo aqui no texto de Mateus 19 traz essa referência, né, de aprisionamento que muitos estão apegados aos bens deste mundo, às coisas deste mundo. Pelo contrário, irmãos, este mundo passa, bem como os desejos deste mundo. No entanto, a palavra de Deus permanece para sempre. E é nela que nós devemos nos apegar, confiar, obedecer e cumprir esta palavra. Lucas 9, 23 dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus chama a todos, diz o texto, dizia a todos: se vocês querem realmente me seguir, venham então atrás de mim, estou à frente de vocês. Eu pagarei o preço por vocês. Eu morrerei em favor de vocês. Venham após mim. E a si mesmo se negue. Negar a si mesmo é negar a sua vontade, os seus desejos pecaminosos, para que então você possa viver uma vida de santidade, uma vida consagrada a Deus, uma vida que honra e glorifica ao Senhor. E ele diz, dia a dia, nós devemos tomar a nossa cruz, devemos estar revisando esse comprometimento com Jesus, lembrando sempre o que Cristo fez por mim e o que eu posso fazer por Ele. O que Cristo fez por você foi dar a vida. O que Cristo fez por você foi deixar os céus, assumir uma forma humana, padecer neste mundo, passar por dificuldades, aflições, perseguição, ser blasfemado, ser chicoteado, cuspido na cara, para te trazer o amor do Pai. E Ele fez tudo isso para que você reconhecesse o quanto Ele te ama. Ele fez isso porque Ele te ama com toda a sua intensidade. E Ele deseja que assim nós também lidemos com Ele em amor, reconhecendo o seu favor, obedecendo a sua palavra e cumprindo o seu querer para as nossas vidas. Concluindo então. Desvendamos hoje que para ser salvo é preciso reconhecer Jesus como Senhor, andando em perfeição através da sua palavra e praticando uma fé genuína de comprometimento. E para você, o que falta para ser salvo? Aquele jovem precisava se desligar do mundo. E o que está te prendendo hoje? Venha para Jesus, corte a corda, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador, premiador de todos os que o buscam.
é preciso um ato de fé, uma confissão de fé pública. Eu quero seguir Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, faz a tua vontade. Essa deve ser a sua resposta para o chamado de Deus hoje, para a sua vida.